Pessoal, boa tarde. Vamos começar agora o capítulo 5 do livro do Maurício Ferrante, que é Fratura, dando continuidade à matéria. Antes de começar, eu queria explicar para vocês como vai ser a questão da nossa prova. Eu cheguei a começar a explicar isso lá no grupo de WhatsApp, mas eu vou explicar melhor agora. Vamos lá. A nossa primeira prova, a planejamento inicial, é que ela pegasse do capítulo 1 até o capítulo 5, que é a fratura, e valesse 30 pontos. Porém, com essa questão de atividade não presencial, desses 30 pontos, eu já passei 10 via resumo. Né? Ou seja, 10 pontos via resumo já foram passados. Né? Então, a prova mesmo vai valer 20 pontos. Vai valer menos. Né? Esses 10 pontos foram quase de graça aí, né? Até porque resumo, não tem muito jeito de fazer um resumo errado. Né? Você pode fazer um resumo incompleto. Mas no geral, vocês devem ter percebido que a maioria de vocês tirou nota máxima em todos os resumos. Né? Porque o resumo, não tem como fazer um resumo errado, né? Vou fazer incompleto só, como estou dizendo. Então, a gente teria nossa P1 assim que eu terminasse essa parte do capítulo 5. Como eu falei com vocês antes, eu não estava querendo aplicar prova nessa atividade não presencial. Não queria aplicar prova online. Então, até a recomendação do IFES era que a gente não aplicasse provas online. Só que, como pelo andar da carruagem, como as coisas estão andando, eu estou percebendo que eu estou caminhando com a matéria e eu tenho que aplicar a prova. É inevitável que eu aplique a prova, né? Eu acredito que a gente vai ficar usando esse AVA, Moodle ou atividade não presencial por mais um bom tempo. Né? Isso torna inevitável que a gente aplique as provas. Portanto, nessa segunda quinzena não vai ter prova ainda. Eu vou finalizar a fratura, finalizar esse último capítulo. Vocês têm só um resumo para fazer de fratura na semana inteira, na quinzena inteira. Então, isso aí termina a matéria da primeira prova. Na terceira quinzena, provavelmente eu vou começar já aplicando a prova. Beleza? Então, vocês já estão avisados aí que na terceira quinzena deve vir prova enrolando. Né? Eu ainda não sei como é que vai ser a prova no Moodle, até porque é uma coisa nova, né? Acredito que a coordenação deve dar alguma recomendação pra gente, vou procurar saber isso certinho. Mas terceira quinzena vai rolar prova. A minha esperança era que as aulas presenciais voltassem antes da terceira quinzena. Só que não devem voltar, né? Beleza? Então é isso aí. Não deixem de fazer os resumos. Os resumos são pontos aí quase de graça. E faça um resumo com certa dedicação, porque, querendo ou não, é uma maneira que você está usando para estudar para a prova. Né? Porque quando você faz resumo, você acaba indireta ou diretamente lendo a matéria, lendo o slide, né? Então, você já está estudando para a prova ali. Quando for rolar a prova de verdade, vocês já vão estar meio que preparados para isso. Beleza? É isso aí. Esses são os avisos iniciais. E agora vamos começar o capítulo 5, fratura. Nos capítulos anteriores, a gente viu que a metodologia de seleção de materiais ela pode ser baseada em resistência mecânica e rigidez, ou na combinação dos dois. Né? Rigidez é aquela limitação por deflexão, resistência mecânica é limitação por deformação plástica. Né? Que é basicamente controlar o modo de elasticidade na rigidez e controlar o limite de escoamento na resistência mecânica. Né? Aliando esses dois fatores aí, resistência mecânica e rigidez, com custo, a gente consegue criar uma metodologia de seleção baseado nesses dois fatores, né? Ou seja, resistência mecânica e custo, ou rigidez e custo. Eu até dei alguns exemplos que dá para fazer uma análise baseada nisso. Né? Porém, essas análises elas são falhas. Né? Em exemplos práticos, eles mostram que considerar apenas resistência mecânica e rigidez e custo não é suficiente, né, para assegurar a integridade das estruturas, né, como está escrito aqui. Porque na resistência mecânica a gente limita a deformação plástica. Na rigidez a gente limita a deflexão, que é a deformação elástica. Né? E nenhum desses critérios a gente está pensando na possibilidade da ocorrência de uma falha catastrófica repentina. Né? Como que isso é integrado no nosso projeto? É isso que a gente tem que pensar. Antigamente,
os engenheiros não sabiam por que aconteciam falhas catastróficas repentinas. Então, como que eles tratavam esse problema? Eles aplicavam fatores de segurança muito altos, né? O que tornava a estrutura superdimensionada, consequentemente mais cara, né? Porém, evitava que acontecesse esse tipo de problema. O que a gente faz hoje em dia é analisar do ponto de vista da fratura, né? Para evitar que aconteça fratura frágil no material. Como falei anteriormente, o problema daquela abordagem, através do aumento do fator de segurança, do superdimensionamento da estrutura, ignora a existência de fatores de concentração de tensão. O que acontece? Esse superdimensionamento é uma maneira assim, de lidar com um problema que não se é a causa, né? Uma falha repentina, ela tem uma causa, só que eles não sabiam a causa disso. Não existia instrumentação para conseguir definir com certeza aquela causa daquele problema. Então eles superdimensionavam a estrutura, né? O problema disso, obviamente, o problema de fazer a abordagem de seleção baseado só em resistência mecânica, rigidez e custo, é que a gente não leva em consideração esses fatores de concentração de tensão na estrutura, né? Porque são esses fatores são os principais causadores de falhas repentinas. Bom, concentrador de tensão. Vocês devem ter visto isso em resistência anteriormente. Só que um concentrador de tensão é um ponto, uma falha, um defeito no material que serve para amplificar a tensão que é aplicada sobre aquele material, né? Como, por exemplo, um poro ou uma microtrinca, né? Um material que tem uma microtrinca em seu interior, ele está muito mais suscetível à falha do que um material que não tem essa microtrinca em seu interior. Griffith, nos anos 20, introduziu a ideia de que os sólidos frágeis, em todos os sólidos frágeis, existem pequenas trincas, que são os concentradores de tensão. Ou seja, em todos os sólidos frágeis existem essas microtrincas, né? Que são denominadas de trincas de Griffith. Aqui a gente está entrando um pouco mais na conceituação de mecânica de fratura, mecânica da fratura, que é uma área das ciências materiais que é muito complexa, né? Então não esperem que eu vá entrar muito profundamente nessa área, porque foge do escopo da nossa disciplina. Mas é importante que a gente entenda alguns conceitos de mecânica de fratura para poder selecionar o material baseado, levando em consideração esses concentradores de tensão, essa falha repentina que pode ocorrer e esses problemas. Bom, antigamente, os engenheiros pensavam na fratura como um processo simples de quebra de ligação atômica. Ou seja, quando as ligações atômicas eram quebradas de vez, acontecia fratura. Porém, esse processo de quebra de ligações requer uma grande quantidade de energia, ou seja, grandes níveis de tensão para ocorrer. Percebeu-se então que analisar a fratura do ponto de vista do mecanismo de escorregamento de uma camada de átomos é um ponto de vista mais realista, né? Por quê? Porque para a ocorrência do escorregamento de uma camada de átomos, eu preciso de menor valor de tensão, preciso de menos energia. Então, vamos lá. Para eu fazer esse escorregamento de uma camada de átomos, que na prática é uma deformação plástica, ou seja, para a ocorrência da deformação plástica, eu preciso de pouca energia, pouca tensão. Para fazer a quebra das ligações atômicas definitiva, eu preciso de mais energia, preciso de mais tensão. Ou seja, isso aí nos indica que antes da quebra final da fratura, vai haver uma deformação plástica, né? Pode ter mais ou menos a deformação plástica dependendo da natureza do material, mas vai ter uma certa deformação plástica antes da ruptura definitiva das ligações atômicas, né? De maneira geral, a tensão vai ser parcialmente aliviada por deformação plástica. Ou seja, à medida que eu vou tensionando o material, primeiro ele vai deformar plasticamente, para depois sofrer a ruptura definitiva. Portanto, em materiais a regra é deformação plástica antes de ruptura.
né? O E é um indicador da resistência à deformação linear e G é um indicador da resistência à deformação ao cisalhamento. Como a gente já viu, a gente já sabe de cor isso, né? A gente relaciona a deformação plástica a essa razão G sobre E. Ou seja, quanto maior for essa razão, menos deformação plástica eu vou ter. Por quê? Quando esse G aí, é o modo de cisalhamento, ele é um indicativo da quantidade de energia necessária para a deformação plástica. E o E, ele é um indicativo da quantidade de energia necessária para romper a ligação. Então, se eu precisar de uma quantidade parecida de energia para deformar plasticamente e para romper a ligação de vez, Ops, deixa eu voltar aqui, senão vai ficar confuso explicando para vocês. A deformação plástica ela vai ser grande quando eu precisar de pouca energia para deformar plasticamente em relação à energia necessária para romper a ligação atômica do material. Então, o material vai deformar plasticamente de forma mais acentuada à medida que a diferença de energia para deformação e para ruptura for bem grande, né? E isso pode ser expresso matematicamente através dessa razão, né? Esse é o início do conceito de mecânica de fratura aqui para a gente, né? O que acontece é que a gente tem uma série de teorias que contemplam essa área. A principal delas é essa que eu vou passar para vocês agora, que é da mecânica da fratura linear elástica, que a gente chama de MFLE. É uma teoria baseada no trabalho de Griffith, que observam que as trincas atuam como concentradores de tensão. Ou seja, uma falha catastrófica ela vai começar numa microtrinca, em algum concentrador de tensão. Bom, para finalidade de exemplo, considere uma placa sujeita a uma tensão de tração axial. Não é uma placa. As linhas tracejadas representam a trajetória da tensão, né, como está nessa imagem aqui. Primeiro pensa na placa A, que ela está sendo tracionada, né? E a gente pode supor que, da mesma forma que a gente faz para campo magnético e campo elétrico, né, quanto mais próximas estão as linhas, mais intensa é a tensão naquele ponto, né? Então a proximidade das linhas tracejadas aí não dá uma noção de intensidade da tensão. É isso aqui que está dizendo ali. Bom, agora aqui eu tenho dois exemplos, né? Tem o A e o B. No A, eu não tenho trinca nenhuma, a tensão está totalmente bem espaçada, eu não tenho tensões muito elevadas em nenhum ponto. No exemplo B, nessa imagem B aqui, eu tenho essa trinca. Essa trinca, como as linhas de tensão não podem atravessar a trinca, que a trinca é um vazio ali, elas são empurradas para a lateral. Elas são meio que deformadas ali. São distorcidas, né? Isso faz com que aqui na ponta da trinca as linhas de tensão estejam muito próximas umas das outras. Quando as linhas de tensão estão muito próximas umas das outras, eu tenho um alto nível de tensão ali, né? Ou seja, que na beirada da trinca eu tenho uma concentração de tensão, né? Como está mostrado nesse gráfico. Aqui é a pontinha da trinca, à medida que eu estou mais perto dessa pontinha, a tensão é maior. À medida que eu vou afastando, a tensão é menor, né? Isso pode ser exemplificado por essa fórmula aqui, mas não precisa prestar atenção na fórmula. O que está indicando é quando tem uma trinca no material, vai acontecer a concentração de tensão ali, né? Que essas concentrações de tensão se acumulam nas raízes do entalhe. Entalhe e trinca a gente pode entender como a mesma coisa. O ρ naquela fórmula aqui não é densidade, tá? É o raio de curvatura da trinca. Está tudo muito bem explicado aqui. A gente pode abordar esse problema dessa trinca causadora de concentração de tensão de duas maneiras. Através da energia e através da intensidade crítica de tensão. Energia. Na mecânica da fratura, a gente sabe que para criar uma trinca no material, eu preciso de gastar energia.
eu vou ter uma energia associada à criação da trinca ali. E para a trinca progredir, eu vou ter que liberar energia. Então eu vou consumir energia na minha trinca, e à medida que ela vai progredindo, ela vai liberando essa energia. Né? Aqui nas fórmulas, aqui, esse US é a energia criada no sistema pela formação da trinca, 2AGC, sendo A o comprimento da trinca, 2A no caso. A energia liberada pela progressão da trinca é o R, né, que depende da tensão, do comprimento da trinca e do modo de elasticidade. Esse GC aqui é energia de fratura, né, que é a energia necessária para criar aquilo, a energia associada àquele defeito. O S, ou seja, a energia para a formação da trinca, ela aumenta linearmente. Ela aumenta linearmente o comprimento da trinca, na verdade. Né? Ela faz com que a trinca vai ficando maior. Ou seja, a energia que eu estou aplicando ali, que está sendo gasta para criar aquela trinca. O S, então, ela aumenta linearmente de acordo com o comprimento da trinca. O R aumenta com o quadrado do comprimento da trinca. Né? Então, a energia associada à propagação da trinca ela aumenta muito mais rapidamente. Né? De maneira geral, então, o sistema perde energia durante a criação da trinca e deve ganhar energia para que a trinca se propague. Até certo ponto, até determinado comprimento, a resultante, como tem um gráfico mostrando, ela é positiva. Eu tenho a energia US aqui em cima e tenho o R aqui embaixo. Né? A energia resultante, até certo ponto, ela vai crescendo positivamente. A partir de certo ponto, ela começa a decair. É nesse ponto que começa a propagação espontânea da trinca. Né? Como estou dizendo aqui, até determinado comprimento, a resultante da soma das energias é positiva. Isto é, a gente precisa executar trabalho sobre a placa para que a trinca se propague. Antes desse ponto aqui, eu tenho que executar algum trabalho ali para que essa trinca se propague. Passando desse ponto, ela vai propagar espontaneamente, porque ela já tem energia suficiente para propagação espontânea. Como eu falei, a partir de certo comprimento da trinca, chamado comprimento crítico da trinca, que é o AC, a energia resultante diminui. Ou seja, logo depois do ponto máximo da curva de energia total. E a trinca vai se propagar espontaneamente. Então, só para destacar aqui que essas considerações são feitas para a condição do crescimento instável da trinca. Né? O crescimento estável pode acontecer em tensões menores. Né? Mas, enfim, aqui eu tenho balanço de energia associado ao crescimento da trinca. Né? Aqui tem energia total. A partir do ponto máximo de energia total, que é o ponto onde eu tenho meu comprimento crítico da trinca, a trinca ela vai se propagar espontaneamente. É como se a energia associada à trinca chegou num ponto tão grande que ela tem que ser liberada. E ela vai ser liberada espontaneamente. Né? E ela vai ser liberada rápida e espontaneamente. Né? Então, esse aqui é um conceito importante. Né? Esse comprimento da trinca, então, agora pegando um apanhado geral, o comprimento da trinca é um comprimento mínimo para o qual a propagação da trinca vai acontecer de forma espontânea. Né? Essa condição crítica ela acontece no ponto de inflexão da função de energia total, ou seja, quando a derivada de U em relação ao comprimento da trinca é igual a zero. Nesse aqui lá de cálculo, deve lembrar disso. E se eu desenvolver a equação de U, a gente chega à seguinte expressão, que é essa daqui. A modo de velocidade vezes energia de fratura, a raiz disso aí, né, elevado a meio, vai ser igual a tensão vezes a raiz de π sobre A, sendo A o comprimento da trinca. Essa é minha equação que expressa a condição de fratura súbita em material frágil. Lembrando, o meu medo aqui, minha intenção aqui é evitar no projeto que meu material sofra fratura frágil, fratura súbita. Lembrando, fratura frágil ela é sempre indesejada. Ninguém quer que o material frature de maneira repentina.
né? A gente quer que o material seja dúctil, que o material tenha uma determinada quantidade de deformação plástica antes de falhar. Por que isso? Acho que eu cheguei a comentar isso, tô fazendo tanta videoaula que eu não sei nem em qual videoaula eu falei isso. Acho que no final do ano passado, teve um exemplo, saiu até um vídeo aí, de um prédio que caiu lá no Ceará, se não me engano. Os pilares estavam descascando, tava quase, estavam descascando, cheio de rachaduras, trincas, né? E ninguém fez nada a respeito, e depois o prédio caiu. Por que é importante que o pilar ele mostre trincas, que ele descasque, que ele apresente falhas antes dele fraturar de vez, né? Porque esses são sintomas, né? A fratura súbita ela é uma doença no meu material, né? Eu quero que tenha sintomas para eu poder evitar que eu chegue, perdão, a fratura súbita é como se fosse a morte do material. Ele vai morrer, né? Se ele está doente, eu quero ver sintomas que ele está doente. Porque se eu tenho sintomas, eu vou levar até o hospital, que no caso é um engenheiro de projetos, e ele vai tomar as medidas necessárias para que aquele material ele não morra, não aconteça alguma coisa desse tipo, né? Acho que essa analogia foi meio esquisita agora, mas enfim. A questão é que a gente tem que ter um aviso de que vai falhar. Eu não quero que falhe sem eu saber. Dentro de engenharia mecânica, dentro de manutenção, dentro de projeto, a gente estuda, a gente foca sempre em que quando um material ele vai falhar, quando um dispositivo vai falhar, eu quero saber quando ele vai falhar e por que ele vai falhar. Ele falhar repentinamente é o pior cenário possível, né? É o pior cenário possível para mim, né? Então isso é uma coisa que a gente leva em consideração não só aqui na seleção de materiais, mas até mesmo na manutenção, né? Nenhum material ou dispositivo pode falhar repentinamente do nada. Eu tenho que saber quando ele vai falhar, né? Tem que ter uma noção, pelo menos, né? Tem que ter um aviso que ele vai falhar, né? Igual o exemplo da cadeira, que eu sempre dou esse exemplo. Uma cadeira de escola, cadeira do IFES. Você vai escolher uma cadeira para você sentar. Aí você vê que tem uma cadeira que está com as pernas todas inclinadas, todas totalmente deformadas. Você não vai sentar naquela cadeira, porque ela já está toda deformada. Você já tem um sinal de que ela vai falhar mais cedo ou mais tarde, né? Então você vai procurar sentar na cadeira que não tem esses sinais ainda. E aquela cadeira, por ela ter ficado inclinada, por ela ter ficado toda empenada, ela vai ser levada para manutenção, porque ela já deu os sintomas que vai falhar. Entenderam a lógica? Então, essa expressão aqui ela mostra a condição que vai acontecer a fratura súbita do material frágil, né? O que a gente não quer aconteça, a gente não quer que aconteça fratura súbita de forma nenhuma, beleza? Então, esse capítulo de fratura aqui, na verdade, é um capítulo que é voltado para a gente pensar em maneiras, descobrir formas de controlar o meu material, um projeto de escolher um material adequado para que ele não falhe repentinamente, né? Nem a resistência mecânica, nem o critério de rigidez contemplam isso de maneira adequada, né? Então aqui a gente pode ver que a energia de fratura está associada à tensão, ao comprimento da trinca e à modularidade, né? Esses conceitos de mecânica da fratura linear elástico, do MFLE, que a gente está estudando, ele se limita a materiais frágeis, né? Se limita a materiais frágeis. Contudo, a gente sabe que materiais frágeis são exceção para a gente costuma trabalhar com materiais dúcteis, né? Portanto, esse critério de Griffith visto anteriormente, ele pode ser modificado para levar em consideração a deformação plástica local no ápice da trinca, ou seja, levar em consideração um material mais dúctil, né? Já que a plasticidade contribui para o aumento da tenacidade via consumo de energia. Quando eu falo plasticidade aqui, eu falo a quantidade de deformação plástica que esse material ele vai estar sujeito antes de romper, né? Isso, logicamente, está associado à ductilidade. Outra coisa importante de falar é que ductilidade e tenacidade, apesar de serem duas propriedades distintas, elas geralmente caminham juntas, né? Então, quando eu tenho aumento da ductilidade, eu vou ter aumento da tenacidade. Quando eu tenho diminuição de um, vai diminuir o outro e vice-versa. Beleza? Isso pode ser visto até através do gráfico de tensão de formação, porque
um material dúctil, ele vai ter uma grande área depois do limite de escoamento. Tem uma grande área, um grande campo plástico. Esse grande campo plástico, ele pode se... ele também contribui para o aumento de tenacidade. Porque esse grande campo plástico, ele se traduz em um aumento de área. E esse aumento de área, ele é basicamente o aumento da tenacidade, né? Já que a tenacidade é a área abaixo da curva. Então, dutilidade e tenacidade geralmente caminham juntos. Bom, a gente já viu, vocês já devem ter visto, né, já viram várias disciplinas de materiais aí, algumas tabelas que quando vão mostrar a tenacidade, mostram um K, né? K e C geralmente, né? K1C. Agora eu vou mostrar para vocês de onde vem esse K1C, que é uma medida de tenacidade, né? Que é o que a gente chama de fator de intensidade de tensão. Esse rapaz aqui, esse Irving, não sei a maneira correta de se pronunciar, ele adaptou aqueles balanços de energia de propagação de trinca para metais, ou seja, ele pegou uma teoria que era usada para materiais frágeis e adaptou para materiais dúcteis, né? Nesse caso, ele utilizou as coordenadas polares, né, θ e r, centradas no ápice da trinca, e considerou que existem 3 tipos de deformação naquele local, né? Ou seja, a trinca ela pode ter 3 modos de abertura. Ela tem o modo 1, botei as imagens aqui, mas eu vou voltar aqui. Tem o modo 1, que é a abertura, o modo 2, que é o escorregamento coplanar, o modo 3, que é o rasgamento. Então tem o modo 1, que é a abertura, que é exatamente assim. Isso aqui é até difícil de explicar, acho que a imagem fala por si só. O escorregamento, que é isso aqui. E tem o rasgamento, que é isso aqui. Ou seja, a trinca ela pode acontecer em 3 dimensões, né? Isso que ele está querendo dizer. Em três direções, na verdade, né? Não dimensões, direções. Né? Tanto na vertical, quanto nessa aqui horizontal, e tanto nessa aqui no sentido de profundidade. Né? As coordenadas da raiz da trinca. Então a gente tem 3 tipos de abertura de trinca. Ele observou que a tensão junto ao defeito era proporcional à tensão vezes a raiz de A. É claro que também tem o π ali, mas ele reparou que a tensão ela é proporcional a isso. E modificou as equações de modo a incorporar esse fator sob a forma de K é igual a sigma πa elevado a meio. O que ele fez aqui? Ele pegou a teoria, de forma grosseira, pegou a teoria e aplicou para o caso dos metais aqui. Ou seja, ele criou esse valor de K que a gente chama de fator de intensidade de tensão, né? Que é o sigma que multiplica π vezes A elevado a meio, que multiplica a raiz de πa. Né? Assim, o K toma a forma K1, K2 e K3 conforme o modo de abertura de trincas. Então, quando a gente vê lá K1C, às vezes é o fator de intensidade de tensão crítico para o modo de abertura 1. Né? Então, esse aqui é um valor que a gente usa geralmente para medir a tenacidade do material, para mensurar a tenacidade. Esse é o fator de intensidade de tensão. Esse é o sigma πa elevado a meio. A gente viu essa equação aqui antes já, né? Quando eu estava me referindo à condição de fratura súbita em material frágil. Né? Ou seja, ele chamou isso aqui tudo de K e ela chamou de fator de intensidade de tensão. Né? Ou seja, esse fator de intensidade de tensão que a gente está mostrando aqui em valor de K, em forma de K, ele também pode ser expresso através de E vezes GC elevado a meio, né? Como está aqui. Né? E vezes GC elevado a meio, que é a modularidade vezes energia de fratura elevado a meio. Opa. Vamos lá. É importante a gente não confundir esse K com o fator de concentração de tensões,
né? Esse fator de concentração de tensões é o Kf, que é a razão da tensão amplificada e a tensão nominal associada à trinca. É uma outra conceituação dentro de mecânica de fratura. Ou seja, eu tenho o fator de intensidade de tensão, que é o K, e tem o fator de concentração de tensão, que é o Kf. Eu sei que a nomenclatura é ruim, né? Duas coisas parecidas, assim, duas coisas com a nomenclatura parecida, até com a simbologia parecida, então pode gerar confusão, mas o K que a gente vai usar mais aqui é o fator de intensidade de tensão. Aqui é o Kf, que é o fator de concentração de tensão. Para estender essa aplicabilidade da teoria, além do caso particular de uma placa infinita, lembrando que tudo isso aqui é muito teórico, ele está fazendo a aproximação para uma placa infinita, ele acrescentou aqui esse y. Esse y é o fator geométrico, né? Fator geométrico. Para o modelo de uma placa, ele é igual a 1, mas se eu mudar a geometria do meu material, do meu dispositivo, eu vou mudar também esse valor de y. Características importantes da teoria da mecânica da fratura linear elástica. Vamos lá. Primeiro, todos os materiais contêm trincas ou defeitos. Isso a gente já viu lá no capítulo 4 do Callister, que as imperfeições dos materiais, elas têm algumas imperfeições que estão presentes em todos os materiais. Exemplo, lacuna e vacância. Lacuna e vacância que é a mesma coisa, né? São espaços vazios onde devia ter um átomo. Isso está presente em todos os materiais sem falta. É uma coisa presente em todos os materiais. É um defeito, né? Então todos os materiais têm algumas trincas ou têm alguns defeitos. Todo material tem algum tipo de defeito interno que pode ser considerado como um concentrador de tensão. Porém, alguns materiais eles são mais propensos a isso como outros, como o caso de cerâmicos, né? Por todos os materiais terem esse tipo de defeito no seu interior, é que essa análise do ponto de vista de fraturas faz necessária. Porque se fosse um problema particular dos cerâmicos, a gente só veria isso quando fosse da cerâmico. Mas a gente sabe que essas microtrincas, esses defeitos estão presentes em todos os materiais. Ou seja, todos os materiais eles estão sujeitos a uma falha repentina catastrófica. O fator de intensidade de tensão, o K, ele pode ser calculado para vários casos particulares de trincas e cargas, né? Ou seja, a maneira tem várias formas de calcular esse K. A falha ela vai acontecer quando o K excede o valor crítico do material, ou seja, é aí que a trinca ela vai se propagar de maneira súbita. Então, para a gente, o que é importante? Esse K ele tem que estar sempre menor que o valor crítico. Eu tenho que projetar o material levando em consideração que o K, durante a operação, deve estar sempre menor que o valor crítico. Tomar uma água. Quando sigma, que é a tensão, for igual ao sigma F, que é a tensão de fratura do material, o K vai ser igual ao Kc. Então vamos lá. Quando meu fator de intensidade de tensão, né, que é o K, ele tiver um valor crítico, a tensão vai ser igual à tensão de fratura, né? E o A vai ser igual ao comprimento crítico. Ou seja, ele chegar nesse Kc, eu ter K igual ao Kc, é um sinal de que vai falhar subitamente o material. A trinca vai se propagar rapidamente. Em alguns materiais cerâmicos, a velocidade de propagação da trinca pode chegar a metade da velocidade do som. Então é uma coisa extremamente rápida, né? É difícil controlar isso, né? O Kc ele é determinado experimentalmente, né? E é isso aí. Então, levando em consideração que quando K é igual a Kc, o sigma é igual a sigma F e o A vai ser igual ao comprimento crítico da trinca, eu sei que o KIC, K1C, vai ser igual ao sigma F, que multiplica a raiz de π vezes o comprimento crítico da trinca. Essa é a expressão para K1C, lembrando que esse 1 ele se refere ao modo de abertura da trinca. Poderia ser K2C, K3C, enfim. Para cada modo de abertura eu vou ter um valor crítico diferenciado.
Beleza? Então eu tenho K1C, que é igual ao σf vezes πAc elevado a meio. Né? Esse é a tenacidade material, essa é a tenacidade. Vamos lá. Essa aqui é a tenacidade material. Essa aqui é a expressão mais importante que devem prestar atenção, porque esse K e C, ele geralmente é tabelado. Né? Isso não é uma coisa que a gente costuma calcular hoje em dia, né? Que, igual ao módulo de elasticidade, é uma propriedade que já está bastante difundida, já foi bastante calculada. Esses conceitos calculados, essas fórmulas, foram todas deduzidas, descobertas, através de uma série de considerações. Né? Na maioria das vezes, essas considerações elas são suficientes apenas para materiais frágeis. Né? Para metais, elas precisam de modificações. Mas lembrando que isso tudo é uma coisa muito teórica, aqui eu estou falando mais da teoria da mecânica da fratura. Lembrando que em resistência mecânica, eu falei um pouco da teoria sobre limite de escoamento, né, sobre o modo de endurecimento, etc. Em rigidez, eu falei um pouco sobre a teoria por trás da rigidez, né, sobre o que é a rigidez em si. E agora eu estou me voltando um pouco para a mecânica da fratura para poder explicar melhor a tenacidade. Então, assim, essas teorias, para serem aplicadas a metais, elas precisam de algumas modificações. Mas eu não vou entrar muito profundamente nisso agora. Bom, a teoria da mecânica da fratura linear elástica, ela tem algumas limitações. Para aplicar na prática esse conceito do fator de intensidade de tensão, a gente tem que levar em conta alguns fatores, aí, alguns pontos. O primeiro deles, a ocorrência de plasticidade. Essa teoria não leva em conta que o material deforma plasticamente. Né? Então, no metal, por exemplo, vai acontecer deformação plástica, então essa é a limitação. Os efeitos de escala e as diferentes geometrias da trinca. Aqui eu estou pegando uma trinca elíptica, né? Mas as trincas podem aparecer com as mais diversas geometrias. Plasticidade. Nessas soluções que a gente encontra para a teoria MFLE, na ponta da trinca está previsto que aconteça tensões infinitas. Na ponta da trinca. Só que tensões infinitas quer dizer que o material frágil que tem a trinca, ele não ia suportar força nenhuma. Né? Portanto, porém, na verdade, alguns materiais, os materiais reais, materiais na realidade, eles vão deformar sob aquelas tensões grandes, antes da fratura. Né? E isso quer dizer que vai existir uma região ali próximo da ponta da trinca, onde vai haver deformação plástica. Né? Mesmo pequena, vai haver uma deformação plástica ali. Então, essa região, a gente tenta quantificar essa região através do raio da zona plástica. Né? Que é a função do K e do limite de escoamento do material. O raio da zona plástica. De maneira geral, de maneira rigorosa, para falar aqui, essas teorias de mecânica da fratura elas só são aplicáveis quando o raio da região de deformação plástica for muito pequeno. Ou seja, as teorias da mecânica da fratura, que são destinadas a materiais frágeis, elas, obviamente, só funcionam bem para situações onde a deformação plástica é desprezível. Ou seja, regiões onde o raio da zona plástica ele é muito pequeno em relação ao tamanho da trinca e da amostra. Então, para metais, a gente tem que criar uma situação de carregamento onde eu vou ter, na proximidade de uma trinca, uma zona plástica pequena, né, em relação ao tamanho da amostra. Então, cabe a nós, como operadores, aí, para fazer algum tipo de ensaio no metal, eu tentar simular um comportamento frágil no material dúctil. Né? Como? Através do dimensionamento da amostra, da trinca, né? Etc.
Aqui eu tenho esse gráfico mostrando a distribuição de tensões na proximidade da trinca, de material elastoplástico, né? Aqui essa parte circular aqui é a zona plástica, né? Aqui é a distribuição de tensões após a deformação plástica. A gente vê que o nível de tensão, que era para ser infinito, ele chega no nível alto aqui, mas determinado. Aí vai reduzindo à medida que se afasta da ponta da trinca. Estimativa para o raio da zona plástica. Vamos lá. O raio da zona plástica, a fórmula é essa daqui. 1 sobre 2π vezes K sobre limite de escoamento, sobre a tensão limite de escoamento. É como calculo o raio da zona plástica. E aqui como calcular a tenacidade de fratura, levando em consideração o raio da zona plástica, ou seja, para metais, né? No livro tem até um exemplo mostrando como é que faz, mas, como falei, não precisa focar nas contas, né? Mas a fórmula para calcular a tenacidade é essa daqui. A tenacidade de materiais metálicos, né? A tenacidade que eu digo eu estou falando de forma grosseira, né? Que rigorosamente, eu não estou calculando tenacidade, estou calculando o fator de intensidade de tensões, que é o K1C. A diferença dos valores de K1C calculados pelos dois métodos, ele aumenta com a razão da tensão de ruptura sobre a tensão de escoamento, né? Isto é, quando a zona plástica aumenta de volume. Ou seja, à medida que a zona plástica for maior, os valores de K eles vão estar diferentes se eu não abordar. À medida que a zona plástica aumenta, o valor de K calculado daquela maneira anterior ele vai estar errado. Ele vai estar muito afastado do valor real, que é o calculado usando essa fórmula aqui, usando a correção elastoplástica. Bom, em um ensaio, para assegurar que a zona plástica continue pequena em relação às outras dimensões, a amostra deve ser tanto maior quanto maior for a utilidade do material. Foi o que eu estava dizendo antes. Para eu conseguir mensurar esse fator de intensidade de tensões crítico no material metálico, no material dúctil, eu vou precisar de uma amostra muito grande, né? Porque aí a zona plástica ela vai ser muito pequena em relação ao tamanho da amostra. Então a gente pode aproximar a MFLE, que é feita de material frágil, e usar em materiais dúcteis, levando em consideração isso aqui. Levando em consideração que a zona plástica tem que ser sempre pequena em relação ao tamanho da trinca e ao tamanho da amostra. Outra limitação da teoria da mecânica da fratura é a espessura do material, né? Quanto maior for a espessura, à medida que a gente aumenta o tamanho da espessura, o K e C vai tendendo para um valor específico, né? Materiais poucos espessos vão apresentar o K e C muito grande. Isso que está mostrado aqui, né? Quando aumenta a espessura, quando varia a espessura, eu vou variar os efeitos da plasticidade. Então, o ideal para ter uma deformação plana seria que eu tivesse uma espessura muito grande. Então, isso tem que ser considerado também quando a gente vai fazer ensaios para determinar o valor de K, né? Levando em consideração também que, para a espessura pequena, a superfície de fratura faz um ângulo de 45 graus com a superfície né? Correspondendo à fratura dúctil de cisalhamento, né? O que a gente não quer, né? A gente quer que aumente a espessura para que a fratura ela seja plana, né? Para que a gente tenha uma deformação plana aqui. À medida que a gente vai aumentando a espessura, a região de cisalhamento vai se tornando cada vez menor. A zona da fratura corresponde a um estado triaxial de tensões que se aproxima da condição de deformação plana. Ou seja, à medida que a gente aumenta a espessura, a gente vai se aproximando a gente vai ficando mais próximo daquela consideração de deformação plana que é usada para chegar naqueles cálculos anteriores.
Determinação do K1C, K e C. Como que eu determino isso? Como que eu determino esse valor? Aí a gente entra nos métodos de ensaio de tenacidade e fratura, né? Esses ensaios eles são feitos com copa de prova e procedimentos padronizados. Para materiais metálicos a gente tem a norma ASTM 63999, 399 na verdade. O corpo de prova é basicamente isso aqui, com um entalhe já, com uma pré-trinca, né? E é carregado em tração, né? Tem um ensaio só para isso, para calcular isso. O corpo de prova tem esses valores aqui bem determinados já, bem fixos, né? Bem normalizados. Para manter a condição de deformação plana, o comprimento da trinca e a espessura da amostra tem que ser controlados, na verdade. Por que controlar esse comprimento da trinca e a espessura da amostra? O comprimento da trinca e tamanho da amostra são dois fatores que influenciam no tamanho da região plástica do material. Então, esses dois fatores têm que ser controlados com o objetivo de reduzir, de minimizar essa região, o raio da região plástica, né? Como falei antes, a MFLE é uma teoria para materiais frágeis. Então, para eu poder aplicar em metais, eu tenho que aproximar o comportamento daquele material ao comportamento de um material frágil. O que é um comportamento de material frágil? É um comportamento onde há pouquíssima deformação plástica. Então, o raio da região plástica deve ser desprezível. Para algumas ligas dúcteis, para alguns materiais dúcteis, eu mexendo na espessura da amostra, no comprimento da trinca, pode fazer que, para eu ter uma região plástica pequena, meu corpo de prova tem que ser imenso, em alguns casos, né? Então, o que pode acontecer é eu analisar que, para a região plástica ser pequena, meu corpo de prova tem que ser muito grande, e para o corpo de prova muito grande, eu não tenho como aplicar aquele corpo de prova na minha máquina de ensaio. Então eu tenho que mudar de ensaio. Eu tenho que recorrer a outros métodos de ensaio. Então vamos lá. Eu tenho que controlar os fatores, controlar a espessura e comprimento da trinca, para ter região plástica desprezível, né? Se para ter região plástica desprezível for necessário que eu tenha uma espessura muito grande, um comprimento da trinca muito grande, o que acontece é exatamente isso aqui. O que acontece é que as dimensões de corpo de prova elas podem estar incompatíveis com a máquina de ensaio. Vai me fazer procurar outro tipo de ensaio. Um importante aspecto no método de ensaio de tenacidade da fratura é o interfaceamento entre o equipamento de ensaio e a amostra, né? Que é feito através de usinagem, geralmente. Em cerâmicos é mais difícil fazer isso, né? Em cerâmica é mais difícil fazer isso, né? Porque acaba causando aí a concentração de tensão, né? Dessa maneira, para avaliar esse fator de intensidade de tensão crítico em materiais cerâmicos, a gente utiliza os ensaios de flexão de 3 e 4 pontos para medir energia superficial e energia de fratura. Energia de fratura é uma grandeza que está sempre associada ao K, ao fator de intensidade de tensão, né? Lembrando que a energia de fratura é aquele GC, né? Que está totalmente associado ao K. Para polímeros, a gente pode obter o valor de tenacidade da fratura, né? Quando eu falo valor de tenacidade da fratura, eu estou falando valor de K, através de amostras entalhadas. No caso dos polímeros, a MFLE é uma teoria muito realista, né? Porque tem uma zona plástica muito pequena. E o modo tradicional de se verificar a fragilidade ou dutilidade de um polímero é o ensaio de impacto. O ensaio de impacto vocês devem ter visto algumas vezes ao longo do curso, né? É um ensaio simples e rápido, porém, e barato também, simples, rápido e barato, porém, não fornece dados quantitativos utilizáveis, né? Esse é um método que ele deve ser usado principalmente para fins de comparação, não para fins de
de determinar um valor específico. Ele não é um método quantitativo, ele é um método qualitativo. Aqui eu tenho uma tabela mostrando limite de escoamento, fator de intensidade de tensão, relação entre os dois e tamanho da trinca, tamanho crítico da trinca. Né? Aqui a gente pode ver que a tenacidade, alguns materiais não são muito tenazes. Isso coincide com materiais que também são pouco dúcteis, né? Como é o caso aqui do ferro fundido, que tem uma tenacidade baixa. Né? Mas é isso aí, aqui é só uma tabela mostrando como isso pode aparecer para vocês, como isso pode surgir para vocês. Para materiais metálicos, a gente nota claramente a relação inversa entre tenacidade e resistência mecânica. Isso é o que eu já falei para vocês na aula anterior de resistência mecânica. Né? É difícil a gente ter alguns materiais, alguns tratamentos térmicos que vai nos conceder ductilidade e resistência mecânica. De modo geral, esses dois parâmetros eles competem. Se eu aumento a resistência mecânica, eu diminuo a tenacidade e a dutilidade. Se eu diminuo a resistência mecânica, eu aumento a tenacidade e a dutilidade. Já falei isso bastante com vocês. Né? Porém, existem alguns parâmetros microestruturais que podem ser modificados para modificar vantajosamente ambas as propriedades. Já falei também na última aula, como é o caso do refino do grão, do refinamento ou refino do grão, que nada mais é do que reduzir o tamanho do grão, que vai aumentar a dutilidade, tenacidade e resistência mecânica, que é o tratamento térmico aí mais importante que tem, mais adequado aí quando está querendo conciliar essas propriedades. Bom, os métodos experimentais da mecânica da fratura, eles são muito críticos, tanto no sentido de preparação do corpo de prova, quanto no tamanho da pré-trinca, até mesmo a escolha do método. Né? Então a forma que a gente escolhe para avaliar o fator de intensidade de tensão, o K, ela é crítica, ela também é muito importante. Né? Não é uma propriedade simples, por exemplo, o limite de escoamento, que o ensaio de tração resolve. Eu tenho que selecionar de maneira adequada o meu ensaio para o material que eu quero fazer minha análise de tenacidade. A alternativa clássica para esse problema é o ensaio de impacto, como falei anteriormente. Ele é um ensaio que já vem antes do próprio estudo da mecânica da fratura, mas ainda assim é muito usado porque ele é muito fácil de se executar. Como falei, é fácil, simples, barato, porém ele não nos dá nenhum valor quantitativo, só qualitativo. Esse ensaio ele consiste em submeter uma amostra entalhada ao impacto de um peso conhecido, caindo de uma altura também conhecida. Tem duas modalidades, que é o Charpy e o ISOD. Vocês já devem ter ouvido falar desses dois tipos de ensaio. A diferença entre esses dois tipos de ensaio são as dimensões do corpo de prova e o posicionamento ao receber o impacto. O Charpy, o corpo de prova está posicionado na horizontal, e no ISOD, o corpo de prova está posicionado na vertical. Então eu tenho ensaio de impacto Charpy e ensaio de impacto ISOD. Os dois são usados para determinar a energia de impacto. Aqui tem eu tenho mostrando como é que funciona o ensaio. A gente determina a energia da fratura aqui, que é o G, através da diferença da energia potencial gravitacional do meu pêndulo quando ele é solto e depois que ele bate, depois que ele sofre impacto com a minha amostra. Ou seja, essa diferença vai ser quanto que a amostra absorveu de energia, né, de maneira grosseira. Tem uma norma que rege esse ensaio. Aqui eu tenho um corpo de prova do ensaio Charpy, perfil do entalhe e o esquema do pêndulo. Né? Eu meço aqui, eu meço em cima aqui, né, a energia potencial gravitacional. Ele vai descer de uma velocidade zero, vai descer sob o próprio peso, vai descer
vai bater no meu corpo de prova e vai subir um pouquinho. Essa diferença da altura que ele sobe da altura que ele estava antes vai ser exatamente a energia de impacto que a gente vai avaliar aqui. Lembrando que esse ensaio ele é só quantitativo, ele não é qualitativo. Aliás, perdão, ele não serve para medir nenhum valor assim exato. Ele não é quantitativo, ele é um ensaio qualitativo, ele serve para comparar. Os ensaios de impacto são executados na faixa de temperatura, geram curvas de energia de impacto, que podem assumir diversas formas de acordo com o comportamento do material. Que eu tenho curvas Sharpe, representativas de um aço dúctil de baixo carbono e de um aço liga de alta resistência mecânica. Eu tenho aqui esse A, esse material A, que aqui no livro ele nem especifica qual é qual, não especifica qual é qual. Esse material A ele sofre a transição dúctil-frágil. Vocês já devem ter estudado isso antes, mas eu vou relembrar. A transição dúctil-frágil é quando, com a diminuição de temperatura, ocorre uma transição de um comportamento dúctil para um comportamento frágil. Essa é a região de transição. Então, o material que ele é geralmente dúctil à temperatura ambiente, ele vai ser frágil a temperaturas muito baixas. Por isso que o ensaio ele pode ser feito a diversas temperaturas. Aqui o material sofre a transição súbita, como está evidenciado aqui, toda a região de transição mostrada. A transição dúctil-frágil em metais, ela vem da progressiva redução da mobilidade de discordâncias, ou seja, quando reduz a mobilidade de discordâncias, o material vai se tornando mais frágil, à medida que se diminui a temperatura. É engraçado que a temperatura é uma propriedade que ela geralmente é associada com velocidade, que a temperatura mesmo, ela é o grau de agitação das moléculas, é o quão agitadas são as moléculas. A temperatura é muito associada ao movimento, à velocidade, Então, o movimento das discordâncias ele é limitado com a diminuição de temperatura. É como se eu tivesse, de maneira super grosseira aqui, meio que super congelando aquelas discordâncias, de maneira que ela vai ficando mais devagar, mais difícil de se mover. E isso, o que acontece é a transição dúctil-frágil. Essa é a transição dúctil-frágil. Para os polímeros é difícil generalizar, porque os polímeros podem apresentar diversos tipos de comportamento. Mas normalmente a diminuição de energia de impacto com a temperatura ela se dá de maneira contínua devido à influência da TG na mobilidade das moléculas. TG que é a transição vítrea. Lembrando que existem alguns polímeros aí que tem essa transição vítrea, que é um polímero que ele é dúctil, mas ele é tenaz, só que abaixo da TG ele assume um comportamento mais frágil. Em cerâmicas, as discordâncias elas já são imóveis e praticamente não tem acréscimo de plasticidade, com aumento de temperatura, exceto por alguns óxidos. Então a transição dúctil-frágil ela não é tão evidente aqui nas cerâmicas, ela não é evidente nas cerâmicas. Não é comum a gente ter transição dúctil-frágil em materiais cerâmicos. Acho que é isso aí que tinha que falar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Acho que não. Como já estava falando, a maior limitação do ensaio de impacto é o seu resultado, porque não tem como usar esse resultado em expressões analíticas, não é um resultado usado quantitativamente. Serve apenas para análises comparativas entre os materiais. O que acontece é que esse ensaio Sharpe e o ensaio Zod, eles têm algumas limitações, como eu estou falando aqui, eles serem usados só comparativamente, serem simples, enfim. Essas limitações desses ensaios de impacto, elas estimularam alguns cientistas a buscar uma correlação entre o CV e o KIC. Esse CV é a energia absorvida, ou seja, eles queriam relacionar a energia absorvida no ensaio de impacto com o fator de intensidade de tensão, que é o K, que é a intensidade da fratura. Então eles estavam querendo descobrir uma maneira de pegar resultados Sharpe e Zod, que já são ensaios amplamente utilizados, pegar esse CV que vem desses resultados e
passar para o K e C, para estimar a tenacidade, né? Para aços de alta resistência, ou seja, uma classe muito limitada de materiais, foi obtida uma expressão que correlaciona essas grandezas, né? E essas relações ainda assim são válidas apenas essa expressão, ela mesmo assim, ela só é útil nas regiões dúcteis desse ensaio. Para materiais poliméricos, porém, foi encontrada uma relação entre a energia absorvida, que é o CV, e a energia crítica de deformação, ou seja, a quantidade de a energia crítica de deformação, né? Conseguiu relacionar essas duas grandezas. Essa relação leva em conta a espessura e a largura da amostra e também um fator geométrico pré-determinado. A partir do G e C, da energia crítica de deformação, a gente encontra o K e C, que é o fator de tensões, né, crítico, né? Aqui eu tenho a relação, lembrando, mais uma vez, ensaios relacionados à mecânica da fratura e à tenacidade da fratura são ensaios que são super dependentes da geometria do corpo de prova, né? Tanto da geometria do corpo de prova quanto da natureza do meu material no corpo de prova. Então são ensaios que eles têm muitas limitações, né? Aqui tem os dados de ensaio Sharp e Isod para o polietileno de média densidade a 20 graus Celsius, mostrando como se relaciona aí a energia fraturada com o G e C, né? A gente tem outra definição que é de ensaio Sharp instrumentado, que tem o objetivo de caracterizar os processos dinâmicos de fratura, registrando a variação de carga-tempo durante a fratura, né? Ou seja, um ensaio Sharp com mais instrumentos para avaliar melhor a natureza do ensaio, a dinâmica do ensaio. O equipamento ele tem uma célula de carga alojada no cutelo, ou seja, naquela beira do pêndulo do equipamento, e um osciloscópio para avaliar aí o restante do ensaio. Aqui eu tenho dois exemplos aqui de como aconteceria esse ensaio, né? De como aconteceria esse ensaio aqui para o material frágil aqui em A, que são esses três aqui à esquerda, e material dinâmico em B, né? Bom, aqui eu tenho como é que seria avaliado esse ensaio, que eu tenho a curva carga-tempo, né, para os dois casos, tanto frágil quanto o dúctil, né? Aqui a gente vai colocar o K e D, que é a tenacidade da fratura no modo dinâmico. Aqui está a fórmula, né? P é a carga máxima, A é o comprimento da trinca, W é a largura da amostra e Y é uma função aí geométrica aí do corpo de prova. Bom, na fratura frágil, como está mostrando na imagem anterior, o processo é limitado por tensão, ou seja, a fratura instável ela intervém quando a tensão da fratura é alcançada à frente da raiz da trinca, né? Então, eu tenho um aumento aqui da carga até um ponto máximo, onde do nada acontece a fratura e não tem mais carga ali, né? A curva, como eu estou dizendo, a curva carga-tempo atinge rapidamente seu valor máximo, caindo verticalmente a zero, né? Ou seja, a curva carga-tempo ela rapidamente chega no máximo e cai para zero. A carga vai para o máximo e cai para zero ali, né? Esse EI, que está exemplificado nessa imagem aqui de baixo, corresponde à energia de iniciação da fratura, né? A propagação ela não consome energia. Lembrando que chegando a certo ponto, a propagação ela acontece espontaneamente. Nesse caso aqui, a superfície da fratura é plana e sem deformação plástica, né? É fratura frágil, padrão, né? Aqui está o gráfico carga-tempo para essa fratura. Na situação de fratura dúctil, a gente tem que a fratura é controlada por deformação, ou seja, vai haver uma deformação, né? Enquanto a fratura frágil é limitada pela tensão, a fratura dúctil é limitada pela deformação.
A energia total consumida é a soma da energia de iniciação da trinca, do crescimento da trinca e do cisalhamento e compressão, como está mostrado aqui, né? Aqui eu tenho E1, que é a energia da formação da trinca, a E2, energia da propagação, e E3, energia de cisalhamento e compressão. E aqui eu tenho essa força máxima aqui que é usada para calcular a tenacidade da fratura no modo dinâmico. Então eu tenho esses três tipos de energia aí, que somadas dão a energia total aí nesse gráfico. Aqui a gente pode observar que na proximidade do entalhe tem uma região de iniciação da trinca, eu tenho a parte onde a trinca vai crescendo, né? Vai se propagando, eu tenho a fase de compressão, eu tenho deformação e cisalhamento. Então o caráter da deformação aqui é plástico, é majoritariamente plástico, o que é característico já de materiais dúcteis, né? De maneira geral, então, isso aqui, como eu falei, isso aqui é um ensaio Charpy instrumentado, que é um ensaio Charpy mais elaborado, né? Que tem mais nuances aí, que dá para calcular com mais coisas, né? Que dá para estimar essa tenacidade de fratura no modo dinâmico. Então, de maneira geral, em suma, a instrumentação do ensaio de impacto permite correlacionar seus resultados com os da mecânica da fratura, né? Ou seja, já permite uma análise quantitativa. Além disso, pela análise do registro carga-tempo, é possível separar os mecanismos e energias relacionados aos processos de iniciação e de propagação da trinca, que são indistinguíveis do ensaio convencional. Então, no ensaio Charpy instrumentado, apesar de a gente precisar de mais instrumentos, de mais recursos para fazer esse ensaio, ele não ser um ensaio tão simples quanto o Charpy convencional, a gente tem muito mais dados de resultado. Então a gente consegue ter mais informação naquele ensaio. Porque todo um ensaio mecânico que a gente faz, a gente quer obter informações. O ensaio Charpy instrumentado me dá muito mais informações. Beleza? Essa aula aqui está um pouco grande já, mas eu vou encerrar por aqui hoje. E a partir de semana que vem a gente já volta em mecanismos e aspectos da fratura. Lembrando, o foco dessa aula aqui, na verdade, está na aula que vem. O foco dessa apresentação aqui, na verdade, está na aula que vem, que é como aplicar esses conceitos de fratura na seleção de materiais. A energia de fratura, o K, que é o fator de intensidade de tensão, crítico, KIC. Então, são parâmetros que a gente tem que... É importante a gente saber de onde veio, para a gente saber controlar melhor aquilo. Mas é basicamente isso aí. Novamente, nessa quinzena, primeira semana, só assistir a videoaula, dar uma lida boa aqui, nessa primeira parte da apresentação. Na semana seguinte, na segunda semana que vem, ver a parte final da videoaula, ver a parte final da apresentação, preparar o resumo. Vocês têm, acho que se não me engano, 7 dias depois do último dia para me entregar. Beleza? 7 dias depois do último dia da segunda quinzena. Tá um pouco confuso, mas se eu não me engano, deixa eu verificar aqui, essa quinzena começa 2 de 26, eu acho que tem até dia 10 de julho ou dia 12 para me entregar. Eu vou escrever isso lá no Moodle para ficar bem claro. Beleza, gente? Então é isso aí. Até a próxima semana.